Cicatrizes são sinais manifestos de feridas passadas, mas o que dizer daquelas que o tempo não fecha? É assim com as feridas abertas que cerca de 5 milhões de brasileiros estão vivendo. Um problema que sangra a vida das pessoas e também o dinheiro público. As feridas complexas, aquelas que resistem aos tratamentos, já é considerada como um problema de saúde pública. De acordo com o INSS, as feridas crônicas são a 10ª causa de afastamento temporário ou permanente de trabalhadores. Este é o assunto do programa de hoje com o professor Jaime Adriano Farina Júnior, da Divisão de Cirurgia Plástica do Departamento de Cirurgia e Anatomia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e com a Andréa Cristina Soares Vendrúsculo, gerente de risco e presidente do Núcleo de Segurança do Paciente do Hospital das Clínicas e integrante do grupo de feridas. Dr. Jaime, que é organizador do primeiro curso integrado de tratamento avançado de feridas complexas, que será nos dias 13 e 14 de maio, no Centro de Convenções de Ribeirão Preto. E a Andréa é uma das palestrantes. Professor Jaime, por que as feridas complexas atualmente são consideradas um problema de saúde pública? Obrigado, Marcos. Então, as feridas, Marcos, elas estão cada vez mais frequentes no nosso meio. Não só no país, no Brasil, como no mundo todo. Porque a população ela vem envelhecendo, aumentou-se a longevidade de vida, a longevidade por conta dos tratamentos mais modernos para doenças crônicas e tudo. Só que isso repercute muitas vezes em pacientes com diabetes, doenças vasculares, que isso leva a feridas crônicas complexas, né? Muitos traumas, né? E isso causam feridas que são difíceis de fechar. Qual é a definição de ferida crônica, de ferida complexa e aguda? Bom, a ferida complexa ela foi definida em 2006 pelo professor Marcos Castro Ferreira. São feridas que têm perda extensa e profunda da pele, infectadas, com necrose, né? E que geralmente estão associadas a doenças outras, como diabetes, insuficiência venosa, vascular, né? E são consideradas complexas porque elas requerem um tratamento mais elaborado, elas não fecham rapidamente, mas com tratamentos mais conservadores, né? Então, são consideradas complexas, essas mais difíceis de fechar. E as feridas agudas são aquelas hoje definidas que ficam abertas até um mês, em torno de um mês. Passou um mês, elas já podem ser consideradas crônicas. Então são mais difíceis de fechar também pelo fato de estarem abertas por muito tempo. O que impede o fechamento dessas feridas? É uma questão mais pessoal do paciente ou é uma questão de tratamento? Bom, ela é uma somatória de fatores, né? Existem fatores inerentes ao próprio paciente, o paciente que é portador, por exemplo, de diabetes, ele tem mais dificuldade de cicatrizar. Se é um paciente que sofreu um trauma, dependendo do trauma, é mais difícil fechar. Paciente que sofreu uma perda cutânea num acidente de moto, uma perda extensa, com fratura associada, um paciente grande queimado, né? Um paciente que tenha, por exemplo, uma úlcera por pressão, são casos que são difíceis de conseguir um tratamento mais rápido, mais a curto prazo. E isso tudo requer uma equipe multiprofissional e integrada para fazer o tratamento. Bom, professor, daqui a pouco a gente fala da equipe multidisciplinar, mas dessas feridas, dessa experiência que o senhor ou a Andréa tem no Hospital das Clínicas, qual é o maior volume de traumas ou de doenças? E quais são essas doenças que mais tem volume dentro nesse atendimento multidisciplinar? Bom, se nós olharmos, por exemplo, a unidade de emergência, a maior parte das feridas lá são traumáticas, né? Se nós olharmos como um todo, o complexo inteiro, as feridas mais prevalentes, e não é só aqui uma peculiaridade do HC, mas isso em qualquer lugar do mundo, são as úlceras por pressão, são as feridas mais prevalentes, né, nos meios hospitalares do mundo todo. Especificamente, se você olhar dentro de uma
CTI, com certeza as feridas mais frequentes lá dentro serão as úlceras por pressão. Então, agora, na população geral, talvez sejam as úlceras vasculares as mais frequentes, né? As úlceras do paciente diabético são muito frequentes também. Então, as mais frequentes, de um modo geral, úlceras vasculares ou arteriais, ou de causa arterial ou causa venosa, as úlceras do paciente diabético, que também são em membros inferiores, e as úlceras por pressão, são as mais frequentes. Agora, dentro do hospital tem as traumáticas também, né? Vou conversar aqui com o André Vendrúsculo. André, obviamente que num trauma a ferida é parte ali da complexidade do acidente, mas é possível evitar feridas naqueles pacientes não traumáticos? Sim, é possível evitar. Assim que o paciente é admitido na instituição, é importante que ele seja avaliado com escalas de risco validadas. E essa avaliação tem 2 objetivos principais, tá? Um primeiro objetivo seria verificar se esse paciente já apresenta algum tipo de lesão e, a partir daí, avaliando o leito da ferida, indicar o melhor tratamento. E um outro aspecto seria avaliar o risco que esse paciente tem em relação à sua condição física, a sua patologia, a sua mobilidade, a nutrição, perda, incontinência urinária ou fecal. Então, o risco que ele vai ter de desenvolver uma lesão como a úlcera por pressão, por estar, por exemplo, acamado. E, a partir daí, instituir medidas preventivas para que esse evento não se instale. Bom, imagino eu aqui, leigo, que cada tipo de paciente ou cada tipo de doença naquele paciente deve ter um acompanhamento, um tratamento diferente para evitar a ferida. Sim, é por isso que, como o Dr. Jaime já mencionou, é importante que o acompanhamento desse paciente ele seja feito através de uma equipe multidisciplinar, né? Porque são vários aspectos importantes nesse momento. A mobilidade, a ingesta nutricional, né, a observação de dispositivos, porque às vezes as pessoas ficam muito voltadas, por exemplo, para a questão da mudança de decúbito em si, ela é muito importante, mas os dispositivos médicos também são áreas em que o profissional pode atuar. Então, por exemplo, um paciente que ele possui um dispositivo médico, se esse dispositivo puder ser mudado de posição, por exemplo, um pulso oxímetro, fazer um rodízio nos dedos, se o paciente tem uma sonda orotraqueal, se ele está dependente de ventilação mecânica, uma boa fixação, se ele tem um dreno, adequar a condição do paciente para fazer as mudanças de decúbito e os alívios de pressão, para que ele não tenha uma pressão constante em uma determinada área da pele que possa causar uma lesão como a úlcera por pressão. Professor, a Andrea falou agora sobre como cuidar né, de um paciente. E tratamento médico para ferida, o que é feito? Então, o importante é tentar prevenir, principalmente as úlceras por pressão. Tem momentos que não se consegue prevenir. Você pega, por exemplo, um paciente que teve um trauma raquimedular, como uma fratura na cervical, por exemplo. Ele vai ter dificuldade. A equipe não pode ficar mobilizando aquele paciente sob risco de fazer uma lesão mais grave na medula, né? Então, ele fica naquela posição e muitas vezes desenvolve uma ferida. Bom, desenvolver uma ferida, seja úlcera por pressão, seja de outras etiologias, né? Tem tantas etiologias para ferida, eu citei algumas. Bom, o tratamento ele precisa ser avaliado num contexto, como foi falado aqui, de uma maneira multiprofissional. A enfermagem precisa fazer uma avaliação daquela ferida. Se a enfermagem julgar que aquela ferida ela vai levar mais tempo para cicatrizar, porque ela é mais complexa, ela tem esses fatores que eu citei, ela tem uma extensa área, uma área profunda, infectada, com necrose, o paciente tem diabetes, ele tem insuficiência cardíaca, ele tem fatores que podem complicar aquele tratamento. Então, tem que se fazer uma junta médica, e essa junta médica nada mais é do que esse grupo de feridas que nós temos no hospital hoje. Tem profissionais de várias áreas, médicas e não médicas, né? E
o tratamento ele varia de caso para caso. Você pega, por exemplo, uma úlcera venosa na perna, uma úlcera crônica que a paciente tem, às vezes, há 10, 15 anos, 20 anos com a úlcera. Você imagina o transtorno dessa paciente todo dia no posto de saúde, fazendo curativo, fora a incapacitação que essa paciente tem para trabalhar, por exemplo, porque ela tem que todo dia fazer curativo, ela tem que ficar em casa, ela tem dor. Bom, na hora de tratar esse paciente, a gente primeiro procura tratar a causa primária. O que levou à úlcera? Porque não adianta nada eu simplesmente fazer um desbridamento cirúrgico e colocar um enxerto de pele, pela cirurgia plástica, por exemplo, se a causa da ferida continua. Vai abrir de novo. E vai abrir rápido. Então, nós procuramos tratar a causa principal, vai na raiz do problema. Se, por exemplo, é uma úlcera venosa, o cirurgião vascular ele é acionado e ele faz a avaliação para ver se ele tem alguma intervenção que ele possa fazer para ajudar a circulação daquele membro. Se é uma causa arterial, idem. Ele vai mexer, vai fazer uma cirurgia no membro, tentando melhorar a circulação daquele membro. Feito isso ou não, ele passa o caso para nós. E aí a gente tenta alguma forma de tratar. E tem pacientes que não querem operar. Você tem que, obviamente, respeitar a vontade do paciente. Mas nós temos que dar a chance para ele de ter um tratamento para fechar aquela ferida. Bom, o professor é um dos organizadores de um evento que vai acontecer em Ribeirão Preto nos dias 13 e 14 de maio, que é o primeiro curso integrado de tratamento avançado de feridas. A Andréia é uma das palestrantes. Moderadora. Isso, é moderadora. Então ela que vai mandar. É ela que manda na mesa. Mulher manda no homem, não tem jeito. Professor, por que esse curso? Qual a importância desse curso? Para quem é o curso? Bom, o curso, assim como a composição desses grupos que tratam multiprofissional, os palestrantes, o público-alvo é um público também variado. Então tem desde cirurgiões gerais, enfermeiros, cirurgião vascular, cirurgião plástico, ortopedista, dermatologista, fisioterapeuta, enfim, todos aqueles que mexem, que estão mais ligados com o tratamento das feridas, né? Alunos de faculdades também, as vagas são limitadas, mas também tem vagas para alunos, né, de medicina, da enfermagem. E é um público, assim, vamos dizer, diversificado, porque justamente é o que faz dar aí o know-how para cada um na sua área, adquirir conhecimento para futuramente poder, até quem sabe, montar um grupo de feridas nos hospitais que trabalham, né? O importante, Marcos, é passar esse conceito de que não adianta querer tratar a ferida uma especialidade só. Não adianta só a cirurgia plástica dizer que vai tratar a ferida complexa, que não vai conseguir. Vai tratar algumas, mas vai sempre depender de um time, de um grupo grande. Assim como, por exemplo, a enfermagem, não adianta ela querer tratar feridas muito grandes, muito extensas, que vão precisar de cirurgia, porque a enfermeira não opera. Então é uma questão de bom senso. Vai até o limite do que cada área consegue fazer e chama profissionais de outras áreas para compor, cada um com a sua especialidade, oferecer o melhor para o paciente. Bom, eu vou encerrar aqui com uma pergunta para a Andréia, obviamente o professor também vai responder. Eu abri o programa dizendo que 5 milhões de brasileiros, dados do Ministério da Saúde, nesse momento têm alguma ferida crônica. E milhares de trabalhadores são afastados ou temporariamente ou um afastamento permanente por causa das feridas. Trabalhos como estes que o professor está falando e que a Andréia será a moderadora, imagino eu que vai propagar conceitos para os outros hospitais um dia montarem esses grupos. Hoje, Andréia, o profissional de saúde, seja médico ou não médico, enfermeiro, não enfermeiro, atendente de enfermagem ou não atendente de enfermagem, ele está preparado nas unidades de saúde fora do Hospital das Clínicas a dar esse tratamento? Olha, eu acho que a capacitação é algo que nós temos que buscar a todo momento
né, em todas as instituições de saúde, em todos os níveis de atenção, incluindo o Hospital das Clínicas, que é uma instituição de saúde renomada. O que nós fazemos é fazer um reforço, tanto no admissional, para a equipe médica e de enfermagem, quanto periodicamente nós temos cursos que habilitam os profissionais no tratamento de lesões. E eu acho que algo muito importante é a gerência de risco de cada instituição se envolver, né, nesse processo, centralizar as informações relacionadas aos indicadores de incidência, de úlcera por pressão, da avaliação de risco e articular a equipe para que esse paciente receba esse tratamento integrado. Então, no caso do Hospital das Clínicas, nós temos um sistema de notificação voluntária em que os profissionais, qualquer profissional da área da saúde pode reportar esses casos à gerência de risco, né, além da busca ativa, e aí nós acionamos o grupo de ferida, que é um grupo multidisciplinar, para fazer a primeira avaliação do paciente junto com a equipe que está responsável pelo atendimento, fazer o melhor manejo, seja do tratamento, seja da prevenção. Professor Jaime, para encerrar então, obviamente que o programa todo falou em relação a feridas, os profissionais de saúde sabem da importância disso, mas eu queria que o senhor reforçasse o convite ao profissional que está assistindo para participar de um curso que começa nos dias 13 e 14 de maio. Uhum. Então, realmente eu gostaria de reforçar o convite para todos os profissionais que têm algum grau de envolvimento com o paciente com feridas complexas, feridas de um modo geral, cutâneas. Eu acho, Marcos, que cada vez mais os profissionais eles têm que estar preparados para o tratamento das feridas. Porque, veja bem, a ferida não é simplesmente você fechar uma ferida para o paciente diminuir dor ou se livrar de um curativo diário. Aquela ferida aberta é uma porta de entrada para a infecção. E aquela infecção pode gerar uma infecção generalizada e pode levar o paciente a óbito. Então, a coisa não é simplesmente fechar a pele porque fica mais bonitinho, porque fica mais confortável. É uma questão, muitas vezes, de salvar uma vida. Então, os profissionais médicos e não médicos têm que estar cada vez mais capacitados, porque as feridas vêm aumentando e aumentando e aumentando de volume. A gente não pode mais virar as costas, os médicos, por exemplo, e falar, não, isso é da enfermagem, a enfermagem cuida muito bem de ferida. É claro que a enfermagem está mais preparada há muitos anos para cuidar de ferida, porque os médicos relegaram isso para a enfermagem no mundo todo. Mas está chegando a hora do médico se voltar para esse problema e entender que isso é uma função dele também, não só da enfermagem, ou não só, enfim, de quem está ali disposto a cuidar daquilo. Tem que ser uma coisa mais completa, mais integrada. E o convite é para todos os profissionais, médicos e não médicos, que lida com o paciente com ferida. Eu acho que o curso vai ser muito importante nessa capacitação. Vai ter uma parte teórica na sexta-feira, que é o dia 13 de maio, e uma parte prática no sábado, onde cada participante vai poder manipular cada tipo de curativo, tecnologias novas para a ferida, como a terapia por pressão negativa, as matrizes dérmicas, que também ajudam muito na qualidade do fechamento. E eu acho que vai ser muito útil para quem participar desse curso. Ok. O professor Jaime, então, é um dos organizadores, a André é uma das moderadoras deste primeiro curso, é o primeiro curso integrado. Como é que chama todo o novo curso, professor? Curso integrado? Curso integrado do tratamento avançado de feridas complexas. Pois é, esse curso acontece nos dias 13 e 14 de maio, no Centro de Convenções aqui de Ribeirão Preto. Você pode ter mais informações ligando no Hospital das Clínicas, 3602.000, e buscar informações sobre como se inscrever. Entra no site, né? No site também. No site do HC? Tem no site do HC e no site da Oxford, né, da empresa que está organizando o curso. Ok. Agradeço ao professor Jaime, a André, pela participação no programa e que tenha sucesso esse primeiro curso. Muito obrigado. Obrigada. A TV do Complexo de Saúde da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, do Hospital das Clínicas e da FAEPA fica por aqui. Muito obrigado pela sua participação e até o próximo programa.